Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Dá uma olhada na descrição do vídeo que você vai saber quais são elas. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Hoje eu vou falar sobre os 30 anos do jogador de futebol Neymar. O que a gente vai fazer? A gente vai analisar algumas imagens de propaganda e outras participações do Neymar na mídia para comentar, para verificar esse encaminhamento da carreira, a representatividade presente nessa figura do Neymar e até como você poderia falar sobre o Neymar na sua redação, principalmente na sua redação do Enem. Olha só isso, Neymar vai cair no Enem, sem querer fazer um trocadilho infame. Alguns anos atrás, teve até uma questão que falava sobre os ganhos do Neymar e os ganhos da Marta, uma questão na parte de linguagem do Enem que gerou certa polêmica, né? Enfim, quando a gente fala de jogador de futebol, representatividade, propaganda, aparições na mídia, fica parecendo algo muito próprio do século XXI, muito próprio dos últimos, quem sabe, 10, 20 anos, mas não é bem assim. Ronaldo, lá, a partir da segunda metade dos anos 90, já tinha muitas aparições na mídia, chegou a fazer uma participação na novela Malhação, da Rede Globo, chegou a fazer inúmeros comerciais. Quem sabe a gente faz até um vídeo mais à frente falando sobre isso. O próprio Pelé, ao longo dos anos 70, ao longo dos anos 80, fazia diversas propagandas. Pelé chegou a fazer propaganda, como a gente já viu aqui no canal também, na ocasião dos 80 anos do Pelé. Pelé chegou a fazer propaganda de cachaça, de café, chegou a fazer novela, chegou a fazer filme, chegou a gravar CD, um monte de coisa. E muitos outros atletas também, como Michael Jordan, por exemplo, certo? E o Neymar, ele meio que se beneficia do que nesse momento, que coloca tanto isso em voga, que muita gente acaba achando que o Neymar foi o primeiro a ser explorado de forma mais intensa, assim, pela propaganda. O Neymar acaba se aproveitando realmente de um maior desenvolvimento do marketing e também de um maior desenvolvimento das redes sociais. Olha só isso, lá nos anos 90, quando o Ronaldo estava em voga, um pouquinho antes, quando o Michael Jordan estava em evidência, a gente não tinha Facebook, Instagram, YouTube, sei lá mais o que. Imagina só se tivesse, né? Enfim, nesse primeiro momento, a primeira questão que a gente pode levantar a respeito do Neymar, falando sobre Neymar e o videogame. Aí uma imagem do Neymar fazendo uma live na Twitch, né? A indústria do videogame, hoje em dia, já movimenta mais dinheiro do que as indústrias do cinema e da música somadas. Também tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, certo? Depois, a gente poderia falar sobre Neymar e a publicidade infantil nessa segunda possibilidade. O tema do videogame é inédito e qualquer vestibular no Brasil da publicidade infantil, você bem sabe, caiu no Enem lá em 2014. Só que jogador de futebol sendo garoto propaganda de brinquedo e afins também não é novidade. O próprio Pelé fazia isso nos anos 80, se eu não me engano, que era o Futebol Clube Gulliver, que era lá o Futebol Pelé. Marcelinho Carioca também, tinha lá a propaganda muito legal. A escolinha de futebol do Marcelinho Carioca. Os Ronaldos, tanto o Ronaldo Fenômeno quanto o Ronaldinho Gaúcho, já tiveram suas imagens bastante exploradas, sempre tiveram, perdão, um apelo muito grande com o público infanto-juvenil. Num terceiro momento, olha só, Neymar fazendo propaganda de cerveja, a questão da cultura e, quem sabe, do culto ao álcool na sociedade brasileira, justamente a cerveja proibida. E olha só quantos elementos a gente observa aí, bem característicos de comercial de cerveja. Praia, sol, gente jovem, né? O futebol e o Neymar ali justamente com a camisa 10. Ronaldo Fenômeno durante muito tempo fez comercial de cerveja. Tem um comercial de cerveja com Ronaldo Fenômeno que tem uma espécie de paródia de Garota de Ipanema, por exemplo. Um dia aqui no canal a gente fala melhor sobre isso. Um outro comercial bastante repercutido no Neymar é esse daí, ó. Se eu não me engano, é o quarto tema que a gente está comentando. É esse daí do Guaraná Antártica, que o Neymar fazia pegadinhas com amigos gringos para que quando eles viessem ao Brasil, eles acabassem falando besteira na hora de pedir um Guaraná Antártica, por exemplo. Esse comercial aí gerou polêmica porque alguns deputados colocaram em pauta que esse comercial incentivava o bullying contra estrangeiros, a xenofobia contra estrangeiros, né? Olha só isso, em tempos de movimentos migratórios cada vez maiores para o Brasil, é um tema bastante interessante. Tema esse que já caiu no Enem, se eu não me engano, lá no Enem 2012. Como esses estrangeiros são recebidos aqui no Brasil? Será que uma brincadeira não coloca em pauta o bullying, não coloca em pauta a xenofobia?
Bullying, olha só, um desdobramento desse tema, poderia ser uma possibilidade de discussão para a redação do Enem. Depois, ó, Neymar jogando pôquer ali, a questão do Neymar, um jovem nos jogos de azar. Neymar que tem um apelo muito grande com o público infanto-juvenil. Será que fazendo propaganda de uma plataforma como essa, ele não está também incentivando a prática de jogos de azar? É algo que a gente poderia discutir, certo? Logo abaixo, ó, Neymar e a propaganda. Muitas vezes, certas propagandas, não necessariamente a propaganda infantil ou a propaganda de jogos de azar que a gente estava falando agora. Será que muitas vezes a propaganda não acaba deturpando a imagem das pessoas envolvidas? O ex-jogador de futebol Gerson, canhotinha de ouro, passou por isso lá nos anos 70, quando ele fazia uma propaganda de cigarro. Hoje, algo que é proibido ter propaganda de cigarro, ainda mais imagina, um jogador de futebol, um atleta fazendo propaganda de cigarro, e nessa propaganda o Gerson falava: ah, você que gosta de ganhar vantagem em tudo, né? Curiosamente tinha atrás uma espécie de réplica da taça Jules Rimet. Todo mundo sabe aquela taça que foi roubada, né? Olha só isso, meio que querendo dizer que a taça estaria com o Gerson, quem sabe. Enquanto isso, né, enquanto pro Gerson essa propaganda até hoje represente uma espécie de tabu, Joel Santana conseguiu fazer o contrário. Eu acho que muita gente deve se lembrar de uma entrevista em inglês que o Joel Santana deu quando ainda era técnico da seleção da África do Sul. O inglês, assim, perfeito, digamos. Parece até o meu inglês. Mas Joel Santana conseguiu transformar esse tabu, algo digno muitas vezes de desprezo, em totem, algo digno de admiração. Por quê? Joel conseguiu fazer propaganda do Head and Shoulders, que é shampoo, de curso de inglês e uma série de outras coisas, né? Conseguiu até ganhar dinheiro e tornar esse assunto mais palpável, mais aceitável. Mais um tema, mais uma possibilidade de tema, falar da questão do culto às celebridades. Olha só isso. Neymar já fez propaganda, já fez participação, perdão, até em filmes de Hollywood. Se eu não me engano, esse filme aí é Triplo X, né? Eu não vi. Nem quero ver, na verdade. Enfim, logo depois, Neymar, assim como Ronaldo Fenômeno, já fez participação na novela Malhação, né? Cara, um dia, quem sabe, pode aparecer na redação no Enem ou em qualquer outro vestibular, discutir a novela no Brasil, a novela como um produto cultural de exportação, a novela como parte do Brasil, a novela como capaz de colocar em pauta uma série de temas um tanto quanto sensíveis. A gente vê isso a todo momento. O Neymar também não foi o primeiro a participar de novelas. Como a gente já falou, Pelé já participou, Ronaldo, Romário, Renato Gaúcho, entre outros jogadores de futebol aqui no Brasil, certo? A gente poderia também falar sobre esse excesso de tatuagens que o Neymar tem. Enquanto Cristiano Ronaldo, pelo menos oficialmente, diz que não tem tatuagens porque ele costuma doar sangue com uma certa frequência, assim não daria tempo, né, de fazer uma tatuagem e doar sangue logo em seguida, Neymar tem um sem número de tatuagens aí, fica até difícil de contar, né? Logo depois a gente poderia falar da fuga do Brasil. Como assim fuga do Brasil, né? Muitos jogadores de futebol saem do Brasil sem que a gente nem os conheça adequadamente, acabam saindo do Brasil lá com seus 18, 19 anos. Neymar até saiu um pouquinho depois, mas já era assediado junto com a sua família há bastante tempo. Nessa imagem aí a gente vê ele com o Ronaldo Fenômeno, muito provavelmente uma espécie de agrado do clube que na época o Ronaldo jogava, o Real Madrid, para tentar fazer com que o Neymar assinasse e fosse logo com a família dele morar no exterior, beleza? Um próximo tema, o mais forte talvez de todos dessa lista, é a questão do racismo. Quando a gente fala de racismo em Neymar, tem alguns episódios que colocam isso em pauta, que ajudam a gente a discutir. Todo mundo deve se lembrar, alguns anos atrás, quando o Daniel Alves foi bater um escanteio no Barcelona, tiraram uma banana na direção dele. Daniel Alves pegou essa banana, comeu, colocando em discussão essa reação ao racismo. Na verdade, o Neymar também estava sofrendo racismo no Barcelona e havia uma combinação com a agência de publicidade que cuidava da carreira do Neymar de que na próxima oportunidade ele comesse essa banana, que já tinham preparado uma série de reações, mas reações essas que tinham, no fim das contas, um cunho mercadológico. Até camisa escrito "Somos todos macacos" foi lançada, né? E quem disse, né, que falar esse tipo de coisa é realmente uma espécie de combate ao racismo? Eu li bastante a respeito lá naquela época. Recentemente, num jogo do Paris Saint-Germain, não vou me lembrar agora qual é o outro clube, um assistente, um membro da comissão técnica da outra equipe sofreu racismo. Neymar e os outros jogadores se retiraram de campo imediatamente em solidariedade e em protesto por aquilo que estava acontecendo.
além até dessa imagem que eu coloquei aí, que o Neymar acusou esse outro jogador de ter praticado injúria racial contra ele. Olha só, coloquei aqui 10 temas em pauta que a gente poderia usar o Neymar para discutir, entre outras questões, certo? Espero aí que vocês tenham gostado. Curta, comente, compartilhe, assista o vídeo inteiro. Se você dá uma olhada na descrição, hoje, que também é aniversário do Cristiano Ronaldo, tem um link aí de um vídeo 10 temas para citar o Robozão. Sim! Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.